Fala pessoal ligado aqui no YouTube do Torcedores, está no ar mais um encontro com o meu ex, não, minha ex dessa vez, ex-jogadora de futebol feminino, Aline Calandrini. É um prazer estar aqui com você no YouTube do Torcedores, obrigado por vir falar um pouco sobre futebol feminino, né? Fico feliz pelo convite para falar de futebol feminino, masculino, falar do ex. Do seu ex-momento, né, como jogadora. Do passado. Agora como também comunicadora, comentarista, tá atacando todos os lados, né? Tô. Na verdade, é um desejo que eu tenho já, essa de sair do futebol para entrar no meio de comunicação, no caso, bem esportivo mesmo, falar principalmente de futebol, mas não só disso, né? Acho que de modo geral, apesar de ser um esporte que eu domino, por eu ter jogado 13 anos, eu acho que eu tenho mais afinidade com isso, mas também estou disposta a falar sobre todos os esportes. Antes de falar sobre o começo da carreira da Aline, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube do Torcedores, clica aqui, inscreva-se, ativa o sininho também para receber a notificação, assistir nossos vídeos também, né? Fazer um merchanzinho, né? Como foi seu começo de carreira em Macapá? Se o futebol masculino em Macapá já tá daquele jeito, imagina o feminino, né? Como que foi esse começo de carreira para você? Na real, assim, em Macapá não tem futebol feminino. Tem, né? Mas assim, não tem grande proporção. Imagina há 14, 15, 16 anos atrás, que foi mais ou menos quando eu saí de lá. Hoje tem o Campeonato Amapaense, tem bastante time, se eu não me engano, 13 times inscritos. Que legal. Então eu vejo que está crescendo, eu vejo que sempre que eu tô lá, aparece no Jornal de Meio-Dia notícias do Campeonato Feminino, eu acho que isso é legal. O Norte é muito forte no futebol feminino, né? Tem o Amazonas também. Tem o time do Hulk. Isso. Né? O time delas é chato, assim. Inclusive a Libertadores vai ser lá em Manaus, porque elas enchem a casa. É o time do Iranduba. Isso, usa o estádio que foi da Copa do Mundo, Arena Amazonas. Exato. Então, assim, eles colocam... Arena das Dunas, desculpa. Arena das Dunas. Eles chegam a lotar o estádio. Incrível, né? É muito chato jogar lá. E como que foi a sua vinda? Do Amapá para Santos direto ou teve alguma parada no meio do caminho? Não, na real o que aconteceu foi que meu pai, ele era oficial da Polícia Militar. Primeiro ele foi fazer um curso no Rio de Janeiro. E nesse curso do Rio de Janeiro, em julho, ele quis conhecer uma cidade bem frio, assim, né? E aí a gente escolheu Teresópolis e Petrópolis. Eu já não jogava futebol como eu jogava quando criança, porque já tinha 15 anos, 16 anos e não vinha saída para isso. Então era um sonho para mim muito distante. E aí a gente indo para Teresópolis, indo pro hotel, tinha um monte de menina jogando ali embaixo, na Granja Comari. E aí meu pai implorou por teste, falou que a gente veio dar uma pá só por causa disso. Na verdade ele estava lá fazendo um curso já. E aí eles falaram, não, ele não pode, aqui é a seleção brasileira, ela tem que ir para um time, não. Mas eles encheram tanto o saco que eles falaram assim, tá bom, traz ela amanhã. Olha que legal. Exato. E aí, de encheção de saco do seu pai, você conseguiu... Falou que lá passa pororoca, que a gente nada com jacaré, contou uma história nada a ver. Eu sei que deu certo, eles conseguiram e eu fui fazer o teste no outro dia. Eu nem toquei na bola, porque as meninas eram outro nível. Outro nível, Outro nível, eu não treinava futebol todos os dias, elas já treinavam desde cedo no Juventus, no time da Magali, enfim. E era sub-20 na época. Mas eles foram muito legais, falaram assim, para não acabar com o sonho dela, ela tem que ir pro polo do futebol feminino. Aí meu pai, que polo? Que todo mundo fala que não existe aqui no Brasil, pros Estados Unidos. Ele, não, vai para São Paulo, que lá São Paulo tem alguns clubes, não é o ideal, mas é um lugar que ela pode voltar para a seleção brasileira, depois desse teste. E aí eles deram 2 clubes, deram o São Caetano e o Juventus. Eu acabei indo pro Juventus e ali minha vida mudou, assim, radicalmente. Então a sua chegada em São Paulo não foi direto no Santos, foi no Juventus primeiro, categoria de base e tal, depois no Santos que você começou como profissional. Exato, eu comecei no Juventus em agosto e foi até novembro. Em seguida eu já fui pro Santos, só que o Santos não era isso tudo que é hoje, longe de ser as Sereias da Vila atual. Então isso que eu ia te perguntar, porque você pegou o Santos no começo do projeto feminino, né? Exatamente, assim, a gente não tinha nada. O Santos dava uma camisa pra gente, a camiseta era 1980, pra você ter ideia. Olha isso. Eles só davam uniforme e só a gente usava o nome. Na verdade a gente representava mais a prefeitura do que o Santos em si, apesar de ser o uniforme do Santos. Só que a gente foi conquistando espaço e da noite pro vinho eles quebraram aquele preconceito que eles tinham, porque eles tinham um preconceito do Santos antigo feminino. Sim. E a gente foi conquistando, assim, tentando mostrar um outro lado da modalidade para eles e aí a gente foi, em 2008 já foi o top, assim. Depois a Marta chegando para jogar Libertadores, Marta, né? Cris. Como que foi jogar com a Marta? A gente se jogou na seleção brasileira, mas é diferente, né? Acho que jogando num clube com estádio lotado, com torcida, aquela paixão.
Como que foi dividir um campo com a Marta, hoje 6 vezes melhor do mundo? Todo mundo faz essa pergunta e todos os atletas falam, nossa, demais, ela é a melhor do mundo, ela é isso, ela é aquilo. Porque é verdade, pra gente acabou se tornando comum, mas ao mesmo tempo admirável, assim, o que ela faz no treino, vocês não têm noção do que ela faz no treino. Dá pra fazer um paralelo com o que é o Ronaldinho Gaúcho no futebol masculino? Todo mundo fala assim, o Ronaldinho Gaúcho em campo, o que vocês veem é incrível, mas no treino é acima. A Marta ela no é treino sensacional. É Até porque quando ela vai jogar contra um adversário, o técnico adversário coloca uma marcadora e a sobra em cima dela. Né? E honestamente, eu acho que a Marta joga um baita futebol, ela é a melhor do mundo. Mas o nível top dela foi 2010, 2011, que ela colocava e ninguém pegava ela, assim, né? Óbvio, a gente tá falando de 7 anos atrás, claro. Né? Mas é muito rápida, anormal, assim, sabe? Habilidade, a bola gruda no pé dela, muito inteligente, Fora a habilidade e inteligência, a habilidade que ela tem, a velocidade, ela é muito inteligente, assim, é uma cabeça completamente diferente das outras jogadoras. Então, não é só essa parte técnica, habilidade, a inteligência dela é surreal. Como você enxergou em 2016 a Olimpíada, a seleção feminina estava bombando, jogando bem, e a masculina capengando, empatava jogo, empatava outro, o Neymar era criticado, a Marta começou a estar no nome na camisa que era do Neymar, na camisa do Neymar. Como que você viu aquele momento? Você entendeu que era uma finalmente estavam admirando e evoluindo? Não, inclusive eu sou super contra essas comparações de futebol feminino e futebol masculino. Porque realmente, um monte de gente vestiu Marta. E depois? Foi só um momento, né? Então, na verdade, era mais para alfinetar o futebol masculino do que para valorizar o futebol feminino. E essas comparações das duas modalidades, porque são coisas diferentes, eu sou super contra. Acho que o certo seria continuar apoiando. Vestiu a Marta nas Olimpíadas? Vista as outras competições, vá no estádio de futebol feminino, pede para assistir o futebol feminino, então eu acho que é um pouco de hipocrisia, assim. O que você acha do trabalho do Vadão hoje no comando da seleção? Não gosto. Ele foi bem mal avaliado depois da Olimpíada e continuou. Não gosto. Eu não gosto, não porque eu tenho alguma coisa contra o Vadão, inclusive eu trabalhei com o Vadão. Eu não tô gostando porque eu não vejo nenhum padrão, eu não vejo resultado, eu não vejo nenhuma melhora, eu não vejo mudança. Então, acredito que a gente está bem estagnado se não for regredindo, né? Regredindo. Eu vi um amistoso agora no final de semana, no sábado, que a gente perdeu da Inglaterra por 1-0. E é o mesmo amistoso que eu vi praticamente há 2 anos atrás. É o mesmo futebol, né? Muda. A gente não tem padrão, infelizmente. Falando um pouco fora de campo, como que você... Eu vi um vídeo agora há pouco de 2008, depois de um Mundial, que estão, a Aline é a musa da seleção. Como que você lida com esse extra-campo? Olha, eu confesso que quando eu vim pro futebol feminino, eu não gostava. Eu não gostava porque essa questão de beleza, musa, estereótipo vinha primeiro do futebol. E isso era uma coisa que me incomodava bastante, assim. Mas com o tempo, alguns anos depois que eu conquistei meu espaço, que eu mostrei que de fato eu era uma boa jogadora, uma boa zagueira, eu não ligava. Então, até porque beleza é muito do olho de cada um, né? Para uns eu era, para outros não era, Exato. Tinha outra, etc e tal. Mas eu só fiquei tranquila realmente quando eu comecei a fazer minha história de verdade, não em relação à beleza, mas dentro de campo. Mas é difícil vencer esse rótulo, né? Você difícil. vê o futebol masculino, não existe isso. É muito difícil, é difícil. Até porque as pessoas são machistas. Às vezes, quando sai uma matéria minha, ao invés de falar... Não conhece a minha história, fala até coisa pesada, bonita, gostosa, lá em casa, não sei o quê. E a intenção, de fato, é falar da Aline atleta, Aline jogadora. Isso é uma coisa chata, assim, que eu acho que não só no futebol, mas no esporte, no jornalismo, acho que as mulheres sofrem muito isso. Acho que isso é um tema que a gente também precisa quebrar, sabe? Sim. E olhar o trabalho da jornalista ou o trabalho da jogadora, independente do esporte, em primeiro lugar e depois essa coisa mais vulgar, assim, estética, beleza, etc. Como que lidar um atleta de alto nível, de alto rendimento, profissional, simplesmente não poder jogar bola? É não muito poder difícil. fazer aquilo que mais gosta, aquilo que realmente é o que traz o salário, o dinheiro para sobreviver e tal. Eu acho que isso é o ponto mais triste, assim, do atleta. Qualquer lesão que tire, ainda mais eu saí primeiro 8 meses, depois virou para 2 anos. É muito complicado. Primeiro porque, assim, o salário não vai mudar porque você vai continuar recebendo, então você vai continuar colocando comida em casa. É difícil porque você faz aquilo todos os dias, 2 vezes por dia.
você tem torcida gritando seu nome, você é vista. A partir do momento que você vai para o departamento médico, você dá uma sumida, você não tem que fazer. Escondida lá na sala de musculação. Exato. Então, assim, eu confesso que eu fiquei uns 2 meses, assim, bem cabisbaixa, não vou dizer depressiva, mas bem melancólica, não queria mais fazer nada. Inclusive, eu dei algumas entrevistas falando que eu ia parar, que eu estava pensando em parar, porque eu estava devastada. Então, é muito complicado para o atleta quando você é obrigada a pausar daquilo que você faz sempre. E o que te fez continuar jogando futebol? Nesse momento que você pensou, acho que vou parar, Se eu tivesse parado, eu ia me sentir muito fracassada em não ter tentado, como eu tentei no início do ano. Então eu falava, não, eu não vou parar. Foi o desafio de voltar. Não vou desistir porque eu vou ficar mais um ano sem jogar. Então, vamos lá, vou mostrar que eu sei que eu sou forte. Todo mundo olha pra mim e fala que eu sou forte. Eu não vou desistir, eu vou tentar novamente. E aí eu tentei, ainda bem que foi a melhor escolha que eu fiz. E nesse meio tempo em que você estava parada pro futebol, você foi em um reality na República Dominicana, morar numa selva, você dormiu numa selva, é isso? No chão, na madeira. Nossa, a aranha andava do meu lado, assim. Que passou muito perrengue lá? Muito perrengue. Mas é uma experiência que acho que todas as pessoas deveriam passar, aquele momento que você não tem o que você está acostumado a ter. Você não come na hora que você quer, você não tem um banho que você está acostumado a tomar banho. Necessidades que para você, e você passa a não ter. Então você acaba tendo uma experiência onde você valoriza cada detalhe, você valoriza as pessoas ao seu redor, os seus amigos. Então foi uma experiência, acho que é a melhor da minha vida. Vou falar algumas expressões aqui que a gente sempre ouve quando compara futebol masculino com feminino. Campo menor, gol menor, bola mais leve, menos tempo. Dá para levar a sério alguma coisa dessas mudanças? Discordo 100%. Eu acho que não tem... se você perguntar para quem pratica, para quem joga, para quem é profissional, vai falar... Nada a ver, né? Nada a ver, gente. Nada a ver. Campo maior, campo menor. Se a menina for bem preparada, ela vai dar conta. Se a goleira for bem preparada, ela vai dar conta. E não tem diferença de nada. A gente já fica brava que muda a bola do paulista e muda a bola do brasileiro, que a gente tem que treinar trocando direto. Imagina uma bola mais leve do que a masculina. Não, super contra. Não existe isso. Aline, muito obrigado pela participação, pela entrevista aqui ao youtube.torcedores.com. Boa sorte na nova empreitada como jornalista, como companheira agora aqui de profissão, né? Obrigada, é um prazer conversar com vocês. Estava devendo isso há um tempão. E a galera, fica ligadinha aí, curte, assistam tudo do canal. Boa, obrigado. Acompanhe sempre também futebol feminino aqui no YouTube do Torcedores. Um beijo e até mais.